Voltemos lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 28. Como eu falei, nós vamos falar um pouco da Escritura. Nós estamos trabalhando o livro do Dr. John MacArthur Jr. Ele é pastor na Flórida. Outro dia eu falei que era no Canadá, mas ele é pastor na Flórida, nos Estados Unidos. Ou na Califórnia, um desses dois aí. Este livro foi publicado em 2003 pela nossa editora. É um livro bem fininho. Você lê ele numa sentada, se você tiver ânimo para isso. E hoje nós vamos falar então sobre veracidade. Ele aponta 6 princípios para uma cosmovisão bíblica. A objetividade de que Deus trouxe uma revelação que não depende dos nossos sentimentos, ela é objetiva. Ele trouxe uma revelação que é racional, ela pode ser entendida. E hoje nós vamos falar que ele nos deu uma revelação que é a verdade e que ela tem veracidade, que o seu conteúdo está plenamente cheio da verdade. Depois vamos falar sobre autoridade, incompatibilidade e integridade. O versículo então é 1 Samuel, capítulo 7, versículo 28, Davi, orando ao Senhor, ele diz: agora, pois, ó Senhor, Tu mesmo és Deus. As Tuas palavras são verdade e tens prometido a Teu servo este bem. Tu mesmo és Deus. As Tuas palavras são verdade. Davi diz isso entendendo que tudo o que Deus diz vai acontecer da forma e do jeito que o próprio Deus diz. Que não há nada naquilo que o Senhor revela para nós que seja mentira, que seja enganação, que de alguma forma vai nos trair no final das nossas vidas. E esse agradecimento de Davi tem a ver com a promessa que Deus faz nos versículos anteriores de que o Messias, o Cristo, nasceria na sua família e que ele então se sentaria no trono eternamente. Nós costumamos chamar essa promessa que Deus faz a Davi aqui, e Deus faz uma aliança com Davi, de a aliança do reino, que aquele que é o mediador da aliança também é o rei que fará a aliança acontecer da forma como foi prometido. Olhando no dicionário o significado da palavra veracidade, o dicionário Globo, ele diz assim: veracidade é aquilo que é verídico, aquilo que é exato, aquilo que é autêntico, que não carrega mentira, que é qualificado pela verdade, ou seja, que aquilo que transmite é a verdade, que diz a verdade. Essa é a definição de veracidade. A veracidade é o conteúdo da verdade. A veracidade é aquilo que carrega a verdade, que transmite a verdade, que faz com que a verdade seja conhecida. Então, quando nós falamos de veracidade, o acontecimento ali da esquina, diante do semáforo, ele tem veracidade, ou seja, ele aconteceu, ele é veraz. Não é uma mentira, não é uma história, não é uma fábula, não é uma invenção, mas é algo que tem sentido e que vai se cumprir ou que já se cumpriu, porque é verdade. Então, verdade não é aquilo que simplesmente eu entendo, compreendo, acho e penso a respeito de uma determinada questão. Verdade é o acontecimento em si. Verdade é o fato como ele realmente é. Não a interpretação do fato de acordo com este ou aquele ponto de vista. E falando então da verdade, a verdade é o fundamento da veracidade. Todo mundo conhece, talvez a única frase do Shakespeare que a nossa cultura moderna sabe de cor é essa aí, né? Ser ou não ser, como é que é o resto da frase? Eis a questão. Então, se você sabe essa frase, você sabe alguma coisa de Shakespeare, né? Acho que é de Hamlet, essa peça dramática. Então, o cristianismo ele está preocupado do princípio ao fim com a verdade.
Ele não carrega essa dúvida de Hamlet, que diante de uma caveira ele diz, ser ou não ser, eis a questão. Será que é? Será que não é? Eis a questão. Não tem isso na revelação bíblica. Não é algo que se coloca em dúvida, que se questiona. Quando Deus disse para Davi, olha, o Messias virá da sua família, Davi diz simplesmente, isso é a verdade. O Senhor é Deus e as tuas palavras são verdade. Desde o princípio, a grande preocupação do cristianismo é o que é a verdade que as pessoas precisam conhecer. E o cristianismo testemunha, prega e ensina que a verdade é Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E que a Escritura Sagrada é a interpretação, é a revelação de todo o plano de Deus ao redor da pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. Quando nós falamos em revelação na igreja, muitas pessoas entendem que revelação é o que está escrito na Bíblia. Mas não é somente isso. O que nós cremos a respeito de revelação é que Deus se revelou a nós em Jesus Cristo e na Escritura. João capítulo 7, versículo 37, Jesus Cristo fala assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é simplesmente crer em Jesus, mas é crer em Jesus do jeito que a Escritura diz. É a Escritura que fala para nós quem é Jesus. Nós sabemos que Jesus veio, que Ele se encarnou, que Ele andou, que Ele foi crucificado, que Ele morreu e que Ele foi ressuscitado, porque lemos isso na Bíblia. Isso tudo aconteceu, mas nós ficamos sabendo que isso aconteceu porque escreveram a Escritura Sagrada. Então, a revelação de Deus, o ponto alto da revelação de Deus é Jesus Cristo. Quem Ele é, como Ele viveu, o que Ele fez aqui na terra e qual o seu papel como mediador da nossa salvação. Mas nós conhecemos tudo isso porque Ele mandou escrever e a Bíblia é a escritura de toda essa revelação. Então, a nossa grande preocupação é que as pessoas conheçam a verdade. E a verdade não é simplesmente uma doutrina que nós desenvolvemos, a verdade é uma pessoa que esteve Jesus diz, quem me vê, vê o Pai. E nós então conhecemos o Pai, o Deus triuno, por meio de Jesus Cristo, segundo a revelação das Escrituras. João capítulo 7, versículo 17, antes do versículo 37, Jesus diz, olha, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Se o que eu estou falando veio de mim mesmo, ou se é de Deus. Então, se eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso conhecer, entender, estudar, ler e meditar na Escritura Sagrada. Porque é ali que está a doutrina para que eu possa conhecer, viver e conviver com o nosso Deus. A base da fé cristã não são, em primeiro lugar, os sentimentos das pessoas. A fé não é baseada naquilo que eu sinto, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. A fé não é baseada nas relações humanas. Embora a fé mexa com as nossas emoções, ela nos quebranta, ela nos faz chorar, às vezes ela traz alegria ao nosso coração, mas ela não é baseada nisso. A fé, ela diz respeito às relações humanas, como perdoar, como conviver, como aceitar, como evangelizar, como respeitar o outro, o próximo e conviver com ele, mas a fé não é baseada também nas relações humanas. Não é o pacto social, como dizia Jean-Jacques Rousseau, na França do século XVIII, que determina a verdade das relações humanas. Isso pode ser quebrado, nós estamos assistindo pela TV, horrorizados, como que os pactos sociais, os limites que dividem os países são quebrados assim,
desde que alguém se acha superior e no direito de ir lá e tomar o que ele quer na hora que ele quiser. Então, embora a fé diga respeito às relações humanas, ela não depende das relações humanas para ser verdade. Terceiro, a fé ou a base da fé cristã não está baseada no sucesso. Não é porque uma igreja é grande, é rica e tem muitos membros que ela simplesmente tem a verdade em si. A Bíblia fala da igreja de Laodiceia, que dizia de si mesma que estava rica, que estava segura, que não precisava de mais nada, e Deus disse: olha, você é pobre, você é cega, você está nua, a sua fé é morna, e eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então, às vezes, nós olhamos para nós mesmos, achamos que somos um sucesso, e que esse sucesso determina a verdade da nossa fé. E, no entanto, muitas vezes o sucesso é exatamente o momento em que a fé começou a se desviar da verdade. Você conhece a história da igreja de Esmirna, que era pobre, era perseguida, vivia debaixo de opressão, e Deus diz: você é rica, e eu moro com você. Então não é o sucesso, nós podemos estar na crista da moda, ter os nossos livros, os livros como os mais vendidos do mercado, e mesmo assim não estar ensinando a verdade como agrada a Deus. Não é a riqueza, não é o poder, não é o sucesso social que determina se nós estamos andando na verdade ou não. Porque senão, Jeremias, que era profeta de Deus e profetizou a queda de Jerusalém sob o domínio babilônico, estaria errado. No entanto, todo mundo estava errado e só ele que estava certo. Se fosse assim, Paulo seria uma tragédia, porque Paulo não ficou rico, Paulo ficou famoso, mas em alguns lugares ele era famoso de forma negativa, as pessoas queriam matá-lo porque ele estava pregando o evangelho, eles não queriam ouvir. Ele vivia doente, ele era espancado, ele era preso. Então, se o sucesso é a medida da verdade, qual de nós gostaria de ser amigo de Paulo e companheiro nas suas viagens? Paulo ia ser um atraso de vida para nós. No entanto, ele é o ponto alto da fé cristã no Novo Testamento. E ele disse que era quando ele estava fraco e doente, é que ele estava forte, e Deus usava. Para quê? Para que a glória não estivesse nele, mas a glória estivesse em Deus, que fazia tudo através dele. Então, o sucesso não é a medida da fé cristã, nem tampouco as bênçãos terrenas. Às vezes nós achamos, porque recebemos muitas bênçãos de Deus, nós estamos certos. Aí você lê 2 Samuel capítulo 5, que é o capítulo que mostra 3 grandes vitórias do exército de Davi, e a Bíblia diz que Davi foi bem sucedido porque em cada uma daquelas vitórias ele consultou a Deus antes de guerrear. Mas no capítulo 6, nós temos uma grande derrota de Davi porque ele não consulta a Deus. E a grande derrota estava no fato de que ele resolveu levar a arca de Deus para Jerusalém e não consultou a Deus para fazê-lo, fez do jeito que achou melhor, gastou muito dinheiro para fazê-lo, e no final das contas o sumo sacerdote morreu. Davi ficou desgostoso com Deus e a arca não foi levada para Jerusalém. Só 3 meses depois é que Davi resolveu fazer do jeito certo. Aí Deus abençoou. Mas o grande fracasso de Davi foi porque ele não consultou a Deus. Não foi o sucesso, não foram as bênçãos. Ele achou porque ele era abençoado, ele podia fazer de qualquer jeito. Mas não era porque ele era abençoado que ele podia fazer de qualquer jeito. Quem é abençoado também tem que fazer do jeito que Deus manda. E por último, também não são as bênçãos terrenas, como eu falei, mas é a verdade. O que determina se uma igreja é bem-sucedida ou não, não é a sua conta bancária, não é o número de membros, não é a suntuosidade do templo, não é a localização geográfica no centro da cidade, se é numa praça ou se é num lugar movimentado. Mas é se ela anda ou não anda na verdade, se ela anda ou não anda com Jesus Cristo em obediência, submissão e temor. A base da verdade cristã, a base da fé cristã é a verdade.
E a verdade, ela tem veracidade. Quando você crê na verdade e pratica a verdade, você é sustentado com veracidade naquilo que você defende e pratica. Então eu coloquei aqui uma base de madeira que é vendida numa madeireira para as pessoas colocar alguma coisa em cima. A base não é algo simplesmente que a gente escolhe. A base é aquilo que Deus escolhe. Ele dá o fundamento da verdade para nós. Então, tudo que precisamos saber para a vida e a piedade está nas Escrituras. Vamos ver esses dois textos? Alguém leia para nós 2 Pedro 1:3 e outra pessoa Judas 3, porque é 1:3. 2 Pedro 1:3 e Judas 3. 1:3. Observe então que tudo o que nós precisamos saber para a vida e a piedade nos tem sido dados ou doados por meio de Deus. E Pedro vai falar lá no versículo 16, que é a Escritura Sagrada. Judas 3. Então, ele sentiu a necessidade de nos exortar a batalhar diligentemente pela fé que foi entregue aos santos. Fé aqui no texto tem o sentido de um corpo de verdades que nós recebemos. Não é a fé que você pratica, no sentido de você defender ou de você crer, mas é a fé no sentido de um corpo de verdades que você recebeu. Batalhar pela fé que você recebeu. A fé aqui é a doutrina que Deus deu para nós, para que nós andássemos nela. A verdade cristã não está sujeita a mudanças ou emenda, para poder ser melhor aceita, adaptada para cada geração crer. Esse foi o grande erro do século XIX, de achar que o mundo havia amadurecido e que a fé cristã havia envelhecido e que era preciso então abandonar vários postulados da fé cristã a fim de que ela pudesse ser aceita pela nova geração de um mundo em progressão por causa da primeira revolução industrial e que precisava mudar. Então eles propuseram que tudo aquilo que na Bíblia parecesse fabuloso ou milagroso ou sobrenatural fosse reinterpretado em níveis de social. Então, o nascimento virginal, os milagres de Jesus, as doutrinas relacionadas à Trindade, tudo aquilo que parecesse sobrenatural tinha que ser demitizado, ou seja, tinha que tirar o elemento de sobrenatural e deixar só um elemento de algo que fosse aceitável para as pessoas. Então, quando eles falam a respeito dos milagres, eles dizem, olha, não se crê mais em milagres. Aquilo foram ações de Deus para que as pessoas se sentissem melhor. E aí você ouve alguns sermões de alguns pregadores na televisão, quando vão pregar sobre milagres, o que eles fazem é ignorar o fato de que aquilo foi algo sobrenatural e tentar fazer aquilo se transformar em algo de autoajuda para as pessoas. No meio da tempestade, o barco dos discípulos era balançado de um lado para o outro e eles podiam morrer afogados. Então Jesus diz, acalma, emudece e a tempestade para. E aí as pessoas deixam de falar dos perigos reais da vida e começam a falar das tempestades da vida. E aí deixa-se de falar da vida real e vai falar dos sentimentos das pessoas. Jesus acalma o seu coração diante do medo.
É claro que os discípulos tiveram medo de morrer. Mas ali as pessoas ignoram essa questão do medo de morrer, deixam a morte para lá e tratam simplesmente de problemas da vida. E o milagre perde a força, porque ele deixa de ser algo sobrenatural para ser uma forma de cuidar das pessoas. Uma forma terapêutica de aliviar os sentimentos ruins que as pessoas têm no coração. E isso tem trazido um prejuízo imenso para a fé das pessoas. Elas creem num Deus que mais parece o Papai Noel, que dá presentes de Natal, do que aquele que realmente controla as nossas vidas. Quando nós falamos então da veracidade da verdade, nós queremos entender que a verdade das Escrituras deve ser cuidadosamente manejada e guardada. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, e 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, quase todo mundo sabe de cor. Procure apresentar-te a Deus como o obreiro aprovado, que não tem vergonha, não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E a outra, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 20. 6, verso 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça de Deus seja convosco. O que é manejar bem a palavra da verdade? Paulo usa uma expressão aqui, quando ele fala manejar bem, que vem do mundo das construções, do mundo de construir estradas. Então havia as estradas, e elas cheias de curvas, desníveis e tudo mais. Então o construtor vinha e ele nivelava a estrada, e ele procurava fazer com que aquela estrada ficasse o mais reto possível, sem curvas e desníveis, para que a viagem fosse tranquila. É isso que é manejar bem a palavra da verdade, é tornar o caminho tranquilo, reto, fácil de percorrer. O meu papel como pastor é explicar a Bíblia de tal forma que você entenda com facilidade. O meu papel não é vir aqui e começar a dificultar o entendimento da Escritura. É facilitar o entendimento da Escritura. Então, quando nós falamos de interpretar a Bíblia, cortar reto, manejar bem, é trabalhar o texto bíblico de forma coerente, correta, clara, de tal forma que as pessoas possam ler a Bíblia e compreender o que ela quer dizer para as suas vidas. Paulo, ele era um fazedor de tendas, e como tal, ele trabalhava em costurar partes de peles de animais um ao outro para fazer a cobertura da tenda. Então ele tinha que escolher os pedaços, cortar os pedaços de forma reta, porque o pelo do animal não vinha retinho, ele tinha que acertar as arestas, para fazer então a costura e ter a tenda do tamanho correto e com as costuras corretas. Se ele cortasse errado, um pedaço do couro do animal não daria certo com outro pedaço. Então ele tinha que saber cortar o tecido, o couro, para poder fazer as tendas juntamente com Priscila e Áquila. E isso tem tudo a ver com a Escritura. Eu conheço várias partes da Escritura, mas se eu não conheço de forma correta, eu não saberei ligar uma parte com a outra parte, e aí virão os desvios doutrinários. Eu preciso cortar reto, no sentido de saber entender cada pedaço e colocar cada pedaço de forma que o todo seja conhecido e entendido. E Paulo então diz, olha, ao ensinar a verdade, 1 Timóteo 6,20, cuidado com as contradições.
Não entre nas discussões, nos falatórios, nas conversas profanas que interpretam equivocadamente as Escrituras. Seja o mais claro, o mais reto, o mais coerente e o mais submetido à verdade que você possa conseguir vir a ser. Ele diz que aquelas pessoas que se envolveram demais com essas discussões do saber, ele diz então que elas acabaram se desviando da fé, e em outro lugar ele vai dizer que elas naufragam na sua fé. Não é que nós não vamos estudar a Bíblia para conhecê-la com profundidade, mas que ao estudar a Bíblia, nós precisamos ser submissos ao que ela ensina e não tentar mudar aquilo que ela está ensinando para ficar mais fácil da gente crer no que ela está dizendo. Então, manejar bem as Escrituras significa interpretá-la corretamente. Cada parte em harmonia com todo o resto. Para que não haja mais contradição, mas para que sejam eliminadas todas as contradições aparentes que nós encontrarmos na Escritura. E mais, por amor à verdade das Escrituras, nós devemos evitar os falatórios inúteis e aqueles que se desviam da verdade. Paulo vai citar nomes em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Ele diz então já: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então Paulo diz que quando nós nos intrometemos a querer saber demais para poder assumir uma postura de estar por cima, de liderança, nós corremos o risco de nos desviar e acabar fazendo coisas erradas. E aí ele cita o exemplo de Himeneu e Fileto, que passaram a ensinar coisas erradas a respeito da ressurreição dos mortos. Ele diz: não, a ressurreição já aconteceu. Ou seja, a ressurreição já aconteceu, então Jesus Cristo já voltou e a vida na terra é essa aqui que a gente está ensinando. Paulo está dizendo: não, tem muita coisa para acontecer ainda. Ele vai dizer lá em 2 Tessalonicenses. E algumas coisas precisam acontecer antes de outras. E ele então diz que porque eles ensinavam que a ressurreição já tinha acontecido, eles estavam pervertendo a fé dos cristãos. O ensino errado perverte, faz mal para as pessoas. E isso depõe contra a veracidade das Escrituras. Qual que é a relação então de verdade e fé? John MacArthur, ele diz no seu livro: verdade e fé são inseparavelmente entretecidas. Não é possível viver uma fé genuína fora da verdade. Ele cita isso na página 52 desse livreto que nós estamos estudando. Não tem como eu viver uma fé que eu possa chamar de cristã e nela eu encontrar erros que são incoerentes com o que está escrito na Bíblia. Então, verdade e fé, segundo a cosmovisão bíblica, são inseparáveis. Se eu creio na verdade. E se a minha fé é genuína, ela está fundamentada na verdade. A obediência deve ser de coração, porque é obediência à verdade e não a uma invenção que os pastores e os presbíteros e a junta diaconal resolveram criar para conduzir a nossa boa vontade. E aí ele cita Romanos 6,17 e 1 Pedro 1, 22 e 23. Romanos 6,17. Ele está falando sobre a vida depois da justificação.
Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Por que a obediência exigida é de coração? Porque aquilo que é ensinado é a verdade. Não é mais, não é menos, não é outra coisa a não ser a verdade. 1 Pedro 1, 22 e 23. Olha aí. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Observaram? Obedecer à verdade, obedecer de coração, e vocês foram regenerados pela palavra, mediante a palavra. Observe que o amor fraternal deve ser de coração, porque a obediência à verdade também deve ser de coração. A forma como eu obedeço à verdade é a forma como eu pratico a verdade com as outras pessoas, de coração, de coração. Então, se a minha fé não é fingida ao ser depositada em Deus, ela também não pode ser fingida quando eu for tratar com as outras pessoas. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser genuína, ela tem que transmitir aquilo no qual eu depositei a minha fé de coração. Caminhando mais para frente um pouquinho, um aviso importante. Substituir a pregação e exposição das Escrituras por apresentações, palestras, dramas, comédias e outras formas de entretenimento é negar o lugar central da verdade no coração da igreja. Essa afirmação do John MacArthur, ela faz todo sentido, porque os irmãos vão se lembrar, os irmãos têm memória muito boa, 2003, nos anos 1998 até por volta de 2005, foi um festival de questionar a pregação e querer colocar outra coisa no lugar para chamar a atenção das pessoas. Então, naquela época, muitas igrejas retiraram o pesado púlpito de madeira, que tem hora que parece um mausoléu aqui na frente da igreja, e vamos colocar aí um negócio de acrílico que você pega assim com o dedo e leva e tira, para outras coisas acontecerem no culto. Em 2005, eu fui convidado para pregar numa igreja presbiteriana boa, com quase 1000 membros, e aí, de repente, o púlpitozinho de acrílico que tinha lá foi retirado, e um monte de moças, cada uma mais bonita que a outra, apareceram rodopiando lá na frente, dançando mesmo, e aí eu entendi porque os bancos da frente só tinha jovens, só tinha rapazes nos primeiros bancos da igreja, não tinha nenhuma menininha feia, gordinha, ou com algum defeito lá na frente, só as mais bonitas da igreja, dançando uma música evangélica. Em algumas igrejas, inclusive umas presbiterianas, colocavam 2 fitas no meio do palco da igreja, e as moças faziam aquele negócio de subir e descer enroladas num pano, até que um dia uma caiu lá de cima, quebrou a coluna, aí esse negócio entrou em desuso na igreja presbiteriana do Brasil. E em várias outras igrejas que estavam nessa também. Teve que acontecer um acidente para as pessoas pensarem na bobagem que estavam fazendo. Foi naquela época também que uma igreja daqui de Goiânia colocou uma cerca de MMA no meio do culto de jovens e botou os irmãos para brigar lá dentro, para chamar, diz que aquilo era uma estratégia evangelística com os lutadores, né? E agora, recentemente, fizeram o culto pet, sem comentários, né? Então, colocando coisas no lugar da pregação e da exposição das Escrituras. Fazendo com que menos tempo se gaste com entender a verdade e mais tempo se gaste com entretenimento, puramente entretenimento mesmo. E essa é uma questão que sempre causa polêmica no nosso meio.
Até que ponto a gente deve fazer coisas para que atraia as pessoas para o culto? E que isso se torne numa armadilha. A gente vai fazer uma música, vai fazer uma apresentação, vai fazer um teatro, atrair as pessoas para ver se elas ouvem o Evangelho. Então, isso tem horas que passa a ser tão perigoso, que em vez de ser só um chamariz, uma isca, passa a ser o próprio conceito do culto na cabeça de algumas pessoas. E a palavra de Deus, a pregação, a explicação, que é a exposição, ela se perde, porque isso, segundo John MacArthur, é negar o lugar central da verdade no culto e na adoração cristã. E a conclusão, hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, olha só. Nós temos a verdade não porque somos mais inteligentes ou melhores do que os outros, mas porque Deus a revelou nas Escrituras e foi gracioso em abrir os nossos olhos para vê-la. Então, se nós falamos a respeito da verdade e insistimos que a verdade ela deve prevalecer e deve conduzir a vida das pessoas, não é por arrogância. É porque se as pessoas não se comprometerem com a verdade, elas perderão o tempo e a oportunidade de conhecer Jesus Cristo. O cristianismo ele é perseguido exatamente por causa deste ponto, de que não negocia os princípios da revelação e da verdade. Eu vou terminar então fazendo uma ilustração de um debate público que eu fui convidado para participar quando eu estava em Goianésia, por ser professor numa escola lá. E aí eu fui convidado e o tema lá era o jubileu, né? A Igreja Católica estava comemorando 2000 anos, isso foi lá em 1998. E a ideia era qual que é o sentido da história. E quando eu falei a respeito do Evangelho, o professor de história que estava organizando o debate, ele então dirigiu várias perguntas para mim, questionando por que vocês protestantes não admitem o ecumenismo. E eu disse, olha, porque o ecumenismo é o diálogo entre as religiões. Eu disse, a nossa questão com o ecumenismo tem a ver com a verdade. Deus não abre mão da sua exclusividade. Então Deus não se senta na mesa com outros deuses, porque os outros deuses são falsos. Deus se declara exclusivo. Eu sou o único Deus e não há outro. Então todo o diálogo que o cristianismo tem com as outras religiões é missionário, é evangelizador, para apresentar a verdade. Então as outras religiões acham ruim, porque para eles são a verdade. E nós dizemos que eles não podem apresentar um Deus que se entregou numa cruz pelos nossos pecados. Só o cristianismo fez isso. No muçulmanismo, Maomé nunca foi homem-bomba. Os grandes líderes do muçulmanismo que